Saludos a todos. Hoje vamos fazer um outro tipo de vídeo, mais destinado às pessoas que estão a começar. Vamos tentar saber todas as jogadas possíveis no xadrez à volta de 15, 20 minutos. Então, sem mais demoras, vamos começar. Então, o tabuleiro de xadrez é feito por 64 casas. Estas casas aqui chamamos casas, estes quadrados. Sendo que 32 são escuros e 32 são claros. Portanto, há dois tipos de cores num tabuleiro de xadrez. O objetivo do xadrez é para não esquecer. Há pessoas que começam a jogar e depois esquecem-se, mas o objetivo é capturar o rei adversário, dar checkmate. Porque no jogo de xadrez não se chega a capturar o rei, porque quando captura o rei acaba o jogo. Mas esse é o objetivo principal do xadrez. Checkmate simplesmente quer dizer que o rei não pode escapar. Então temos 6 tipos de peças no xadrez: os peões, as torres, os cavalos, os bispos, a dama e o rei. Vamos limpar aqui o tabuleiro para ser um pouco mais fácil. Como vocês viram na imagem anterior, os peões, nós temos cerca de 8 peões. Os peões brancos começam aqui na segunda linha e os peões pretos na sétima linha. Como é que os peões se mexem? Os peões mexem-se sempre em frente, ok? Eles vão sempre em frente. Não podem ir para os lados, nem para baixo, nem para trás. Sempre em frente. Há uma exceção, no entanto, quando eles estão nesta segunda linha, que é a primeira jogada deles, eles podem dar duas casas. Okay? Esta jogada aqui é legal. Nós temos aqui as letras e aqui os números. Para ser mais fácil dizer a casa, dizemos a letra E e aqui o número 4 dá esta casa aqui na junção da letra E e o 4 dá esta casa aqui. E esta jogada é legal porque é a primeira. Também podemos jogar D3 ou F3. Nós temos a opção. Agora, o que é importante saber é que só temos na primeira jogada. Por exemplo, se fosse agora as brancas a jogar, ela já não podia dar duas casas. Porquê? Porque já não está na segunda fila. Então o peão aqui só pode andar uma. Mas este peão, mesmo estes peões tendo andado dois, é a primeira jogada do peão. Portanto, o peão, se eu quiser e for as brancas a jogar, pode ir a C4. É a primeira jogada do peão. Ok? Então, sempre em frente. E na primeira jogada tem a opção de andar duas casas, mas apenas na primeira. E não são obrigados. Têm a possibilidade. Muito bem. É assim os peões que se movem. Se, por exemplo, jogar E4 e as pretas E5, agora este peão está bloqueado, já não pode avançar. Nem o peão branco pode ir para E5, nem o peão preto pode ir para E4, porque os peões só andam em frente e como não pode haver duas peças na mesma casa, estes peões estão bloqueados. Agora vamos às capturas. Vou fazer aqui umas jogadas para as brancas e para as pretas. E agora, as capturas é assim, os peões capturam na diagonal só uma casa. Ou seja, este peão aqui em E5 pode capturar as peças adversárias que estejam em D4 ou em F4. Na diagonal, uma casa. E as peças não passam por cima. Não é como as damas, que o peão vem para aqui para C3, isto é damas e depois este desaparecia. Não. Isto é permitido agora assim porque eu estou no editor de tabuleiro, mas isto não pode. O que acontece é, o peão captura o outro peão e fica na casa onde o peão adversário estava. Ok? E os peões capturam sempre na diagonal. As brancas podem capturar este peão aqui em D4, porque é na diagonal. E esta troca aqui para as brancas foi boa porquê? Porque agora, se jogar com F4, este peão agora já pode avançar. Ou seja, nós trocamos o peão de E na prática pelo de C3. E este peão aqui de E4 agora pode mover-se. E agora o peão pode ir para a frente. Obviamente que aqui pode acontecer uma troca, mas, por exemplo, F4 e F5, e os peões começam a avançar. E é importante também avançar os peões porquê? Porque, além de ganharmos de espaço, que é um conceito mais avançado, vou dizer a outra regra que, quando os peões chegam à última linha do adversário, esta aqui, eles podem promover para uma peça. Ou seja, se eu chego aqui, este peão pode tornar-se numa dama, numa torre, num bispo ou num cavalo. Ok? Vamos
Este é o papel dos peões. A torre, ok? A torre mexe na vertical ou na horizontal. As escadas que quiser, já não é como o peão que só pode andar uma casa de cada vez ou duas. Aqui é todas as que quiser. Estas são todas as jogadas possíveis da torre. Podem dar uma casa, podem dar várias, podem ir à ponta do tabuleiro, podem ir numa outra. Desde que seja na horizontal ou vertical, é permitido. Por exemplo, este peão está aqui, preto. A torre não pode capturar este peão. Não deixa. Mas pode ir para F3, que é uma jogada. E agora, nós só podemos jogar uma jogada cada vez. É alternado. Primeiro as brancas e depois as pretas. E as pretas, pronto, podia fazer outra jogada. E agora a torre já pode capturar o peão. É igual aos peões. Fica na casa onde a peça adversária estava e captura essa peça. Não passa por cima, fica onde estava. Ok. Então a torre, vertical e horizontal. Agora vamos ao bispo. O bispo anda sempre na diagonal. Okay? Pode sempre qualquer casa. Desde que seja na diagonal, é permitido. Ele pode ir só uma casa, ou a diagonal toda. Vocês é que escolhem. Uma particularidade dos bispos é que, se vocês virem, quando as peças vão sempre na diagonal, eles vão sempre a mesma cor. Portanto, nós chamamos este bispo o bispo de casas escuras. Ele só pode ir nas casas escuras. É por isso que um dos defeitos do bispo é esse, é que ele tem muito alcance. Ele pode ir de uma ponta à outra do tabuleiro. Mas, por exemplo, se tiver aqui um peão branco, numa casa branca, e as pretas não mexerem o peão, ele fica aqui à volta, mas não consegue capturar. É chato. Depois tem que pedir nós vamos ver, vocês têm dois bispos e um é de cada cor. Tem um bispo de casas escuras e um de casas claras. Tinham que usar o bispo de casas claras para capturar este peão. Agora aos cavalos, que é, para quem está a começar, é o mais complicado. Porquê? Porque é um L. Vocês fazem, quer seja na vertical horizontal, duas casas sempre. Vamos só juntar aqui. Mas para além disso, têm que fazer o L. Então, depois de andar as duas casas, ou vai para aqui ou para aqui, para aqui ou para aqui, para aqui ou para aqui, para aqui. Oi. Assim. Ou seja, o cavalo pode ir para estas casas todas aqui. E se vocês virem, é um L. Dois para o lado. Podem fazer o L, podem começar o L quando quiserem. Dois para o lado. Têm é que fazer o L. Para vos ajudar, nós falamos que os bichos vão sempre na mesma cor, o cavalo é o contrário. O cavalo, se tiver uma casa escura, vai sempre para uma clara. Se tiver uma casa clara, vai sempre para uma escura. É assim que funciona o L. Por mais casas que vocês tentem fazer, vai sempre de uma cor para a outra. O cavalo é assim. O cavalo tem uma particularidade que, por exemplo, aqui, o bispo, ele está preso. As peças não saltam por cima dos peões, nem dos adversários, nem dos próprios. O cavalo tem uma particularidade que ele salta, ou seja, ele pode vir aqui para F3. Isto é uma jogada legal. Vocês já viram, os cavalos gostam de saltar. Portanto, ele pode saltar. O bispo não pode vir aqui para H3, embora isto seja um editor, ele salta, mas ele não pode. Vocês têm que avançar o peão e só depois é que podem ver o bispo. Agora vamos às mais fáceis. A dama. Nós já falámos da torre e do bispo. A dama faz tudo o que a torre faz e o bispo também. Ou seja, vai em vertical, horizontal e na diagonal, obviamente. Ou seja, ela é muito poderosa. Todas estas casas é possível a dama ir. Pode ir uma, pode ir as que quiser. Ela é muito poderosa. Ok, já explicámos como é que todas as peças se movem. Agora, é assim. Nós sabemos que o objetivo do jogo de xadrez é capturar o adversário. Mas isso às vezes demora um bocadinho a acontecer. E então, para quem está a começar, vamos ter aqui o rei também, é
é vantajoso se dar um certo valor às peças. Porquê? Porque depois dizer, isto é uma dama, isto é um cavalo, se calhar posso trocar um cavalo pela dama, ou vice-versa. E então, para as pessoas que estão mesmo a começar, e não só também, nós damos um valor às peças. Porquê? Obviamente que é relativo. Se nós não temos peças, se nós temos menos peças que o adversário, mas capturamos o rei adversário, ganhamos o jogo. Mas para termos uma ideia de se é uma troca justa ou não, damos valores às peças. Ou seja, o, o peão vale um ponto. É assim, todos os peões valem um. Depois vem o bispo e o cavalo. Ambos valem 3. Depois vem a torre, que vale 5. E depois vem a dama, que vale 9. O rei não tem valor. Porquê? Porque se perdemos o rei, perdemos o jogo. E este valor chegamos porquê? Porque tem a ver com as casas que as peças podem mover. A dama tem muito alcance, vale 9 pontos. O cavalo também pode saltar e vai em L, mas não tem tanto alcance como a dama, então só vale 3. A torre também tem tanto alcance como o bispo, mas como vai na vertical e na horizontal, tem essas duas maneiras de mover-se, vale um bocadinho mais que o bispo, porque vale 5. É por isso que nós damos este tipo de valores, para saber se é uma troca justa ou não. Portanto, se tiverem um cavalo a atacar uma torre adversária, normalmente é bom capturá-la, porque quer dizer que vocês têm duas torres e o adversário só tem uma, porque vocês capturaram uma torre do adversário. Agora, acho que está tudo mais ou menos dito. Vamos às jogadas especiais. O roque. Nós vamos meter assim, os peõezitos. O roque é uma jogada especial, porque o rei, neste caso, e apenas neste caso, pode mover-se duas casas para o lado. Porquê? É uma regra que fizeram e, e foi considerado que é possível. Qual é que é o primeiro critério? Não pode haver nenhum o cavalo, nem um bispo aqui entre o rei e a torre. Ou seja, este espaço entre o rei e a torre tem que estar vazio. Depois como é que se faz o roque? Faz 1, 2, não é preciso fazer o rei, mas é para vocês perceberem, assim é mais fácil, e metemos a torre aqui. Ok? Isto é o roque. Também podemos fazer o roque para o outro lado. Fazemos igual, é por isso que fazemos 1, 2 e a torre, porque aqui fica diferente, já não fica tão no canto do rei. Chamamos roque grande, mas a ideia é a mesma. O rei vai duas casas para o lado e a torre fica do outro lado. Há só umas exceções que não se pode fazer o roque. Por exemplo, se tiver aqui um bispo que está em xeque, está a atacar o rei adversário, já não se pode fazer roque. Ok? Se o bispo estiver aqui nesta casa, também não pode fazer roque, porque o rei anda para o lado. E se andasse aqui para esta casa, o bispo capturava. E como isso não é legal, também não se pode fazer roque. A terceira maneira de não fazer roque, não se poder fazer roque, é quando o rei já se moveu. Por exemplo, imaginem que o rei vai a D2, por algum motivo, para capturar uma peça, e depois volta para E1. Já não pode fazer roque, porque o rei já se moveu. Ou a torre. Se a torre também se mover, já não é possível fazer roque. Se jogar torre G1 depois rei H1, já não é possível fazer roque. Portanto, as peças não se podem ter mexido, não pode estar cheque, o rei não pode passar por uma casa onde pode ser capturado e não pode haver nenhumas peças entre a torre e o rei. Se tiver aqui um cavalo, também não pode fazer roque, porque não pode haver duas casas duas peças na mesma casa. Portanto, tem que mexer primeiro o cavalo e depois pode fazer roque. 1, 2, para lá e roque. Ok? Se quiserem para o outro lado, fazem 1, 2 e roque. Outra jogada especial. E foi por isso que eu disse que. Não, ainda não disse nisso. Que, na verdade, o peão não vai de D1, D2 para D4. Ele faz D3 e D4. Quer dizer, o peão anda duas casas, ele não salta duas casas. Isto é importante porque, para explicar em primeiro lugar
porque é que esta regra existiu? Normalmente, quando... Agora vou meter aqui as peças todas. Antigamente, os jogadores faziam E3. Está aqui. E depois outro fazia E3. E ele queria jogar E4. E depois E5. Ok? Porque o peão na casa D4 controla mais casas que de onde é 13. E as pretas querem fazer a mesma coisa. Então o que é que foi acordado? Que na primeira jogada, e apenas na primeira jogada, para não perder tempo, pode-se andar as duas casas, como eu tinha dito há bocado. Isto para dizer o quê? Porque vai chegar um momento em que, por exemplo, eu vou meter aqui o peão, só para ser mais fácil. Isto pode chegar de várias maneiras. O peão negro chega aqui. E agora as brancas decidem jogar, por exemplo, F4. Ok? O peão não está aqui nesta casa. Ou seja, se este peão está aqui, é fácil perceber que dá para capturar. Ok? Eles capturam numa diagonal. Mas o peão de F parece que não pode capturar, porque passou esta casa aqui e ele já não está naquela casa, está ao lado. Então pensa-se que não se pode capturar. Mas, e por isso é que eu expliquei, o peão faz 1, 2. Se o peão estivesse aqui, o peão podia capturar? Podia. E então, foi feita uma regra que, quando um peão pode capturar um peão adversário em F3 e o jogador adversário faz F4, diz que se pode capturar na passagem. Ou seja, fazem uma captura mesmo que esteja ao lado. Porquê? Porque o peão andou duas casas e quando andou a primeira, o peão preto podia capturar. Okay? Isso chama-se captura na passagem. Vamos só à última explicação. Há três. Em primeiro lugar, há o cheque e o cheque-mate. O cheque é quando o rei adversário está atacado. Por exemplo, vamos meter aqui um rei para saber que isto é xadrez. Porque sem reis não se joga xadrez. E são as brancas jogaram a torre para aqui. Podia capturar o bispo, eu sei. Mas pronto, jogou aqui. E agora, a torre está a atacar o rei adversário. Isto diz cheque. Agora, há três formas de fugir do cheque. Ou foge com o rei, é uma hipótese, para uma das casas. Ou mete-se uma peça à frente da peça ameaçada para impedir que a torre capture o nosso rei. E também se pode capturar a ameaça. Que, obviamente, esta é a melhor jogada porque assim ganhamos uma torre. Mas isto para dizer o quê? Para saber que há três formas de sair do cheque. Fugir, meter uma peça à frente para proteger o ataque ou capturar a ameaça. Mais aqui uma última coisa. Em primeiro lugar, vamos explicar aqui que é o que é o checkmate. Por exemplo, agora imaginemos que eram as brancas a jogar. É difícil nesta posição, mas pronto, estava aqui. As brancas a jogar. Agora, antes vimos que era um cheque, quando o rei adversário está ameaçado. Checkmate é quando eu jogo aqui e agora o rei, por onde quer que vá, ou mesmo que capture a dama, isto não se chega a acontecer, porque aqui já é checkmate, o rei não pode fugir, mas o que acontece é o que acontecer, que o rei quer fugir para o lado ou captura a dama, o que é que vai acontecer? O rei vai capturar o outro rei. Então, o rei preto não tem maneira de fugir. Então, dizemos que isto é checkmate. Ok? Uma última coisa. Imaginemos que as pretas jogam aqui e as brancas jogam aqui. O que é que acontece? Agora é as pretas a jogar, mas qualquer jogada que ele faça, ele se mova, ele é capturado pela rainha adversária. Então ele estaria a fazer uma jogada ilegal na prática, porque os reis não se chegam a capturar. Então, se ele fizer qualquer jogada e puder ser capturado, esse jogo fica no empate, porque diz que é o rei afogado. Porque o rei não pode fazer nenhuma jogada em que não seja capturado. Fica então um empate quando isso acontece.
é o rei afogado. E pronto, está explicado todas as jogadas possíveis. E eu vou só terminar o vídeo explicando um bocadinho o centro. Porque há muitos miúdos, que eu agora dou aulas a miúdos, gostam de mexer as peças aqui mais de lado. E nós temos que... é mais fácil jogar quando temos o controle do centro, especialmente destas 4 casas. Porquê? Porque quando temos uma peça aqui, nós podemos ir para ali, ou seja, e se estivermos aqui num canto, já é mais difícil. Por exemplo, se eu quiser, tenho aqui uma peça, não, isto não é legal, não se pode passar por cima dos peões, mas por exemplo, aqui uma peça e eu quero trazê-la à ala da dama, a adversária, por exemplo, atacar aquele peão, aqui não é muito, não se ganha muito, mas normalmente vê-se mais pela dama. Vamos limpar aqui a dama. A dama no centro, ela pode ir nestas casas todas, tem um alcance muito maior. Ele tem imensas possibilidades. Assim como os cavalos também, quando estão no centro, também têm várias possibilidades. Os cavalos até é o que se vê melhor. Quando as peças estão no centro, têm sempre imensas possibilidades. Podem fazer basicamente tudo. Se quiserem ir para a ala da dama adversária, que normalmente a ala da dama é desta parte da casa D para a esquerda, a ala do rei é do E para a direita, pode ir para lá. Se quiserem para o rei, para a ala do rei adversário, podem ir para lá. Se quiserem vir para a vossa ala do rei, também podem. Se o cavalo está aqui no canto, ele só tem 2 jogadas possíveis. Já viram? Ele só tem 2 possibilidades. A dama também, se estiver aqui no canto, também só pode vir assim. Todas aquelas possibilidades que tínhamos aqui para a esquerda e na diagonal e para baixo, para este lado, isto não dá para fazer setas, mas para aqui para a esquerda, quer de lado, quer na diagonal, quer para baixo, tudo isso perdeu-se. Porquê? Porque está no canto. E quando nós temos que jogar no tabuleiro, dentro do tabuleiro, não temos tantas possibilidades. O cavalo até se vê melhor que a dama, porque o cavalo fica aqui, só tem 2 jogadas possíveis. Aqui e aqui. Se o cavalo estiver no centro, já pode ir aqui para estes lados todos. Ele tem um alcance muito maior. Quanto mais possibilidades tiverem com as vossas peças, melhores. Acabo este vídeo dizendo que só sabendo isto do centro, quando vou fazer só jogadas das brancas, para terem um objetivo para os vossos jogos, tentar colocar estes 2 peões aqui no centro, para terem controle destas casas aqui todas, mexer os cavalos, mexer os bispos, fazer roque para o rei ficar seguro, mexer a dama, por exemplo, para aqui, para E2, talvez para D2, e metemos aqui as torres nas colunas abertas. E veem aqui como o rei está seguro aqui no canto, ou seja, longe dos ataques, e todas as peças estão aqui a ajudar no controle do centro e estão todas envolvidas, não estão lá atrás na posição inicial. Ok? Todas estão a exercer um papel ativo no jogo. Tentem usar todas as vossas peças e terem algum controle do centro. Tentar ambicionar este tipo de posição. Obviamente que o adversário também joga e não vai ser tão fácil consegui-lo, mas ambicionem esta posição, onde todas as vossas peças funcionam em harmonia e com bom controle do centro. E pronto, agora estão aptos para poder jogar xadrez e espero que os vossos jogos vos corram bem. Um abraço, até à próxima.